O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que altera a data das eleições municipais em 2020, por conta da epidemia do novo coronavírus. A proposta determina que os 2 turnos eleitorais, inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro, serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro. O texto também estabelece novas datas para outras etapas do processo eleitoral de 2020, como o registro de candidaturas e início da propaganda eleitoral gratuita. Durante a fase de discussão, parlamentares contrários à ideia argumentaram que a proposta aumenta o gasto público, já que os municípios ficam autorizados a ampliar despesas com publicidade. Outro argumento é que a proposta fere princípios constitucionais, como o da isonomia e o da igualdade. Eu só não quero que amanhã ou depois, vossas excelências, não sejam responsabilizados por ter eleito Câmara de Vereadores só dos ricos. Prestem atenção, porque isso nunca foi feito na democracia brasileira. Você dá mais 41 dias de condições para os ricos poderem ganhar a eleição. Porque os pobres já vão argolados. Por todos os estudos que têm sido feitos, parece que não haverá grande diferença na questão do vírus, da contaminação, em outubro ou em novembro. Portanto, parece ser de pouca eficácia essa medida, conquanto seja bastante custosa para os cofres públicos e traga também muito prejuízo para os pré-candidatos. Deputados a favor da proposta lembraram que a mudança foi uma sugestão do Tribunal Superior Eleitoral, preocupado com o aumento do número de casos e óbitos provocados pelo coronavírus no Brasil. Nós, do Congresso Nacional, com a responsabilidade que temos, não podemos simplesmente dizer que as eleições têm que transcorrer num clima normal, porque a pandemia é de anormalidade, queira ou não o presidente da República. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, é coisa séria, como nós estamos vendo. O PCdoB vota sim, senhor presidente, atende um pedido da ciência, dos cientistas, dos médicos e sanitaristas do país, do próprio TSE, garante o pleito e, ao mesmo tempo, garante o mandato até o final, sem prorrogações de mandato. Ninguém gostaria de ver uma eleição adiada, mas as circunstâncias nos obrigam a votar e a fazer essa mudança na Constituição para transferir mais para frente essa eleição como forma de preservar os candidatos e principalmente os eleitores. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, foi preciso 2 turnos de votações. Em todas as etapas foram mais de 400 votos favoráveis à mudança. Como já havia sido aprovada pelo Senado, a proposta agora será promulgada em sessão do Congresso nesta quinta-feira. O objetivo da proposta, de acordo com o relator, é combater a disseminação de notícias falsas e o anonimato na internet. O uso das redes sociais e de serviços de mensagens para cometer abusos e manipulação é outra justificativa para a aprovação do texto. Alguns senadores criticaram o fato do projeto ter sido analisado enquanto o Senado realiza sessões plenárias por meio de videoconferências. Nós ouvimos muita gente, sim, mas não tivemos a possibilidade de realizar audiências públicas, de aprimorar no debate na Comissão de Constituição e Justiça a técnica legislativa e aspectos de juridicidade para oferecermos à sociedade uma legislação sem riscos em relação à liberdade de expressão. Esse projeto ele não deveria estar sendo votado agora. O ato que o senhor publicou, o ato que o senhor assinou, para que nós pudéssemos estar em sessões remotas, diz que nós deveríamos estar exclusivamente, está aqui, o texto diz isso, exclusivamente tratando de coisas que dizem respeito à pandemia. Mas essa opinião não é unanimidade. As fake news, elas são, sim, um grande problema na pandemia. Para você ter ideia, o YouTube, por exemplo, os fake news são vistas 3 vezes mais do que as verdades, né, pelo YouTube. As notícias verdadeiras sobre Covid são vistas 3 vezes menos do que as fake news. Essa matéria não é terminativa hoje no Senado.
Nós não estamos votando definitivamente esta matéria. Nós estamos dando um passo, uma posição. Isso vai à Câmara. Na Câmara vai sofrer contribuições. Muito provavelmente esse texto será alterado na Câmara e isso voltará ao Senado. E aí sim, em sessão presencial, daqui a 2 ou 3 meses, nós estaremos dando a versão final a esse trabalho. O relator concordou. Muito se falou, por exemplo, em versão 5.0 do relatório, como se quisesse argumentar que estávamos trazendo novidades e pontos não discutidos. Isso não condiz com a realidade. Os textos que apresentamos aos colegas sempre foram evolução das mesmas ideias conhecidas desde o início desse debate. O autor do projeto disse que atendeu um apelo da sociedade. Esse é um projeto do Brasil, dos brasileiros do mundo real. Nos últimos 30 dias foram realizadas pelo menos 3 grandes pesquisas, os maiores institutos brasileiros de opinião, pesquisa de opinião, e o Data Senado. Todos eles apontaram 80% a 90% dos brasileiros pedindo, pleiteando uma legislação que regule a atuação das redes sociais. 9 propostas de mudanças foram apresentadas após a aprovação do texto base, mas 7 acabaram sendo retiradas e somente 2 votadas. A estratégia não deu certo. As mudanças não foram aceitas pela maioria dos senadores. Entre outras mudanças, o projeto determina que o cadastro de contas em redes sociais vai exigir identificação do usuário por meio de RG ou passaporte apenas em casos suspeitos. Aplicativos como o WhatsApp devem guardar por 3 meses registros dos envios de mensagens encaminhadas para mais de 5 usuários em um intervalo de 15 dias. Eles também devem limitar o número de encaminhamentos a usuários e a quantidade máxima de membros por grupo. As contas automatizadas, os robôs, devem ser identificadas dessa forma. Provedores de redes sociais e de aplicativos de conversa precisam ter uma sede no país. Chips de todo o país devem ser recadastrados com a verificação de identidade do titular. A intenção é dificultar a criação de perfis com números falsos. Agentes políticos, como o presidente da República, ficam proibidos de bloquear usuários nas redes sociais. O texto prevê ainda a criação de um Conselho de Transparência e Responsabilidade na internet. A ideia é que as plataformas se autorregulem, respeitando o que for imposto pela lei. A extensão do auxílio emergencial foi assinada em cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a participação de ministros e dos presidentes do Senado e da Câmara. O benefício é um amparo financeiro à parte da população durante a crise causada pela pandemia do coronavírus. É um dinheiro que não é meu, é um dinheiro que é de todos nós brasileiros que pagamos impostos. Isso só foi possível graças à sensibilidade de nosso ministro, tendo à frente Paulo Guedes, bem como do Parlamento brasileiro, que votou de forma rápida essa questão porque eles tinham pressa. O calendário de pagamentos ainda não foi anunciado, mas o ministro da Economia disse que as 2 parcelas podem ser divididas em 3, sem alterar o valor final e nem o prazo de 2 meses. Então, os próximos 2, 3 meses são de uma coluna de social, que nós saudamos exatamente nesse momento, estendendo essa camada de fraternidade por mais oficialmente 2 meses de R$600, isso é o que a lei permite, mas se nós tivermos, inclusive, percepção quanto à possível duração um pouco mais extensa ou não dessa crise, nós podemos perfeitamente pegar os 2 pagamentos de 600, mas fasear de uma forma que você cubra 3 meses, é mais inteligente. E atendamos, portanto, estávamos em 600, podemos fazer um pagamento de 500 no início do mês, 100 no final do mês, com logo 300 logo depois, ou seja, ficou uma prestação de 500, outra de 400 logo depois e outra no fim do mês de 300. No Senado, a prorrogação do auxílio foi bem recebida. O presidente Jair Bolsonaro, em um gesto de apreço, de respeito, de carinho ao parlamento, solicitou que o presidente Rodrigo Maia e eu assinássemos junto com ele o decreto de prorrogação por 2 meses
do auxílio emergencial aos brasileiros. Obviamente, o governo está encontrando uma forma de ir mantendo esse apoio e essa ajuda, porque é uma questão de sobrevivência. Para muitos, para milhares, é uma questão de sobrevivência. O auxílio emergencial mostrou-se essencial para atender às necessidades e dar dignidade aos brasileiros e brasileiras mais pobres ao longo da pandemia. Sua prorrogação, defendida pelo PT e pelos partidos de oposição, vai assegurar saúde e renda para os brasileiros mais pobres, além de garantir o funcionamento pleno da economia. Pelas projeções da Instituição Fiscal Independente do Senado, essas duas novas parcelas custarão cerca de 83 bilhões de reais a mais aos cofres públicos, um total de 207 bi. Mas com o aumento da queda do emprego e da renda no país, o gasto pode ser bem maior. A Instituição Fiscal Independente do Senado trabalha com um cenário de 80 milhões de beneficiários até o final do ano. Neste caso, a despesa total com essas duas novas parcelas não seria de 207 bilhões, mas sim de 258 bilhões até o final do ano. E do ponto de vista dos beneficiários, a extensão dos pagamentos vai permitir que aqueles que ainda não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho, recuperar a sua renda, consigam manter um nível mínimo de consumo. No dia 2 de julho, é comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional do Bombeiro Militar. A escolha dessa data é uma homenagem à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurada em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, sob o comando do Major João Batista de Moraes Antas. A data foi instituída através do Decreto-Lei nº 35.309, de 2 de abril de 1954. A partir desta mesma lei, também foi definido a realização anual da Semana de Prevenção contra Incêndios. Já são 54 anos da presença do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em Governador Valadares. Atualmente, 3 unidades distintas estão na cidade. O 5º Comando Operacional de Bombeiros, comandado pelo Coronel Alexandre Umer Casarim, o 6º Batalhão de Bombeiros Militar, comandado pelo Major Luciano Barbosa de Souza, e o recém-inaugurado PEMAD, Pelotão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres, comandado pelo 1º Tenente Danilo Brunner, além das frações destacadas nas cidades de Teófilo Otoni, Almenara, Resplendor e São João Evangelista. Neste dia 2 de julho, cada bombeiro militar, cada bombeiro que pertence ao 6º Batalhão de Bombeiros Militares de Minas Gerais, reafirma o seu compromisso quando nós assumimos esta farda que denota força de vontade e temor à vida. O compromisso de ser o amigo certo nas horas incertas. Cada bombeiro, como eu, se torna hoje um braço de ser a esperança daqueles que perderam as esperanças, de ser até mesmo a própria vida para aqueles que estão perdendo a própria vida. É por isso que, como bombeiro militar, me sinto grato e realizado em ter recebido essa missão de forma espontânea, para que juntos possamos fazer a diferença na vida de todos. Responsável por 121 municípios, o 6º Batalhão no ano de 2019 atendeu mais de 30 mil ocorrências, reafirmando a importância da instituição na vida dos habitantes dos vales do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri. Eu estou aqui situado há 23 anos, nessa esquina, 23 anos vizinho deles, e conheço parte da história dessa corporação. Uma história muito bonita, muito maravilhosa, uma história de grande valor para a cidade. Ainda há tempos atrás, as viaturas eram poucas, eram viaturas muito simples, que não havia recursos, e eles trabalhavam sem cessar, com poucos equipamentos, com muita garra, com muita determinação e com muita força de vontade. Então a nossa cidade
de Valadares e as cidades circunvizinhas sempre foram muito bem beneficiadas, muito bem atendidas por eles, com toda gentileza, com todo amor, com toda dedicação. Então nós vemos que a corporação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e especificamente falando de Valadares, é uma corporação de grande valor, grande utilidade para a população e pedimos que cada dia mais ela possa ser estruturada em números de pessoas, de novos membros para a corporação, como também de equipamentos que é muito necessário para eles atenderem a população. Então eu me sinto muito privilegiado de estar sendo vizinho deles há 23 anos e posso categoricamente afirmar um serviço de primeira qualidade. Muito obrigado. De acordo com pesquisas, o Corpo de Bombeiros Militar é a instituição de maior credibilidade perante a sociedade. Já são mais de 10 anos seguidos no topo. É essencial, ainda mais nessa situação de epidemia, pelo fato de vocês estarem pela linha de frente, né? E acho o trabalho muito bonito e gratificante. Às vezes nem todos conseguem reconhecer isso e valorizar, mas eu particularmente estou aqui ao lado, vejo o vosso trabalho, vejo o vosso esforço e que mantenham porque a sociedade precisa. E nós precisamos, ainda mais nessa altura de epidemia. E se Deus quiser vamos passar e com o trabalho dos bombeiros e o nosso. Nós também temos que fazer a nossa parte. Luva, máscara, higienização. E se Deus quiser, vamos ultrapassar. Em 2020, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais passa a adotar um novo fardamento operacional. Um fardamento de alta visibilidade que traz mais segurança aos nossos militares. Além da substituição da tradicional farda cinza, os militares contam agora com um novo roupão de combate a incêndios, muito mais moderno, seguro e de maior visibilidade. Ser bombeiro é ser o amigo certo nas horas incertas. Ser bombeiro não é apenas uma profissão, é um estilo de vida e tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. Ser bombeiro é ter a oportunidade de fazer da minha profissão o cumprimento de um mandamento de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque não existe amor maior do que dar a vida pelo próximo. E o Corpo de Bombeiros me propicia isso, dar a vida pelo próximo. Ser bombeiro é estar do lado de alguém no momento em que ele mais precisa de ajuda. É ajudar o próximo em forma de profissão. Viva o Corpo de Bombeiros, viva o glorioso Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.